Olá, queridos, como vocês estão? Bem, aqui mais uma vez o José Edson. Depois de um bom tempo, estamos novamente nas nossas gravações, nossos vídeos, aqui com você. Muito obrigado desde já pela sua audiência, né, por você então nos prestigiar. Lembrando sempre, né, já agora de início, né, os nossos vídeos aqui no canal Conexão Missão Ajudar. Você tem sido muito importante para o nosso trabalho e para que o nosso trabalho ele continue, né? Você então nos ajuda, né? Curtindo, compartilhando, né? Se inscrevendo se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscrevendo também, tá? E acionando o sininho lá para que você então venha entendam todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você então esteja, digamos, seja avisado pelo YouTube, tá bom? Então, estamos iniciando mais uma sequência de vídeos, tá? E o nosso assunto hoje, nós vamos começar com um assunto sobre a Bíblia. Nós estamos hoje é dia 9 de dezembro, ontem dia 8 de dezembro, o segundo domingo de dezembro. Como sempre no Brasil, nós comemoramos o Dia da Bíblia, né? Lembrando, o Dia da Bíblia, ele foi instituído quando foi criada a Associação Britânica, né? Entendeu? Para a produção ou tradução da Bíblia, né? No caso aí na Inglaterra, em 1804, né? Tanto da questão da Grã-Bretanha quanto também da questão estrangeira, né? Depois daquela garotinha, né, chamada Mary Jones, em 1792, queria aprender mais sobre a Bíblia, queria ler a Bíblia, trabalhou 6 anos para que ela então comprasse a sua primeira Bíblia, e isso motivou o reverendo Thomas Charles, né, a criar junto com seus amigos a Sociedade Bíblica, né, britânica e estrangeira, né, em 1804. Isso aconteceu em 1804, tá bom? Então, como foi o Dia da Bíblia, nesse domingo, segundo domingo de dezembro, eu resolvi gravar um vídeo para a gente então conhecer um pouquinho mais sobre a questão da Bíblia. A Bíblia é esse livro tão questionado, tão criticado, né, tão perseguido na história. Aliás, nenhum livro, né, na história foi tão perseguido quanto a Bíblia Sagrada. Porém, é o livro mais produzido, mais traduzido e mais vendido na história humana, né? Para você ter ideia, né? A Bíblia Sagrada. E então eu resolvi gravar um vídeo então sobre o Dia da Bíblia. E para isso eu quero usar então a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? No capítulo de número 3, versículo de número 16, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, diz o apóstolo Paulo. Jesus também, falando aos fariseus, ele diz o seguinte, né? Errai e não conhecer as escrituras, porque são elas que de mim testificam. E vocês cuidam ter nela a vida eterna. Tá? Então Jesus aprovou as escrituras. Quais eram as escrituras que Jesus aprovou? E qual é a escritura aqui que o apóstolo Paulo aprova também? É o Antigo Testamento, né? Porque na época de Jesus ainda não tinha, lógico, o Novo Testamento. Nem na época do apóstolo Paulo o Novo Testamento estava sendo ali produzido, inclusive por ele mesmo, foi um dos escritores do Novo Testamento. Aliás, o maior escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, tá? Então, quando fala no Novo Testamento da Escritura, ou das Escrituras, fala do Antigo Testamento. No caso aí é chamado de Tanakh, né? Na cultura hebraica, né? No hebraico é chamado de Tanakh, que é o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento na nossa Bíblia. Lembrando, a Bíblia hebraica, a organização é diferente da nossa Bíblia, porém o conteúdo é o mesmo. Tá? Os mesmos escritos, né, que tem na Bíblia hebraica, tem também na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica. Lembrando, a Bíblia hebraica é somente o Antigo Testamento.
tá? Na Bíblia cristã evangélica, tá? Cristã evangélica, cristã católica é que tem os livros do Novo Testamento. Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia, para a gente, de alguma maneira, levar você ao entendimento de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Nós dizemos o seguinte, a Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque se nós dissermos que ela apenas contém a palavra de Deus, nós diríamos então que alguma coisa que tem na Bíblia pode não ser a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus ao homem. Deus se revelou ao homem através dos seus profetas e dos apóstolos e do próprio Filho Jesus Cristo. Tá? Aliás, o escritor aos Hebreus diz, no início da sua epístola, ele diz que Deus falou antigamente, né, de muitas maneiras, através dos profetas. E nesses últimos dias, ou seja, na época do escrito dos Hebreus, né, da carta aos Hebreus, ele nos falou através do seu próprio Filho, através de Jesus Cristo. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus se revela, então, através da palavra escrita, tá? Da palavra escrita. Na nova aliança, Deus se revela através dele mesmo, ou seja, através do próprio Filho dele, que veio viver, então, entre nós para nos reconciliar com Deus, morrendo na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção, porém, ao terceiro dia ressuscitando. Tá? E então os escritores, os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, e o apóstolo Paulo também, que não andou com Jesus, porém se converteu mais tarde, tá? Eles escreveram então os livros do Novo Testamento, tá bom? Então é dessa Bíblia que a gente quer falar um pouquinho com você, para você entender um pouquinho mais sobre ela. E de repente você tem alguns questionamentos, que isso é natural, né? Natural. Você tem alguns questionamentos sobre ela, algumas perguntas sobre ela. Inclusive você pode, ao ver esse vídeo, você pode fazer algumas perguntas para nós aí, né, nos próprios comentários. Faça a sua pergunta, faça o seu questionamento, o seu comentário, lembrando, sempre de maneira, então, respeitosa, tá? E a gente vai procurar, de alguma forma, lhe responder naquilo que a gente souber, porque a gente não vai saber de tudo, tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia, o que é essa palavra Bíblia? Qual o significado da palavra Bíblia? Bem, essa palavra Bíblia, ela vem de um verbo grego, né? Ta bíblios, ou de uma expressão grega ta biblos, tá? Ta biblos, os livros. Os livros. Por que os livros? Porque a Bíblia Sagrada é composta de 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, os livros. Os livros antigos, eles eram organizados, lógico, de maneira diferente do nosso, né? Você não tinha o papel, né? Na época, né? Os livros, eles eram, na realidade, compostos, né? ou de papiros, né, de papiro, que é uma planta aquática, né, feita de junco, de uma planta aquática, muito encontrada às margens do rio Nilo, né, no Egito, em toda aquela região, tá? E era colocado aquele material, então, para secagem, né? E então depois aquilo era feito, né? Digamos, depois de secar, era feito, digamos assim, algumas folhas estendidas e ali se escrevia. Porém, também tinha a escrita em pergaminho. Na época de Cristo, já era muito mais usado o pergaminho, né? O pergaminho, tá? Na realidade, digamos, feito de peles de animais, principalmente de cabras, mas de ovelhas também, tá? Então, e aí os livros. Então, eram em rolos, eram em forma de rolos, eram colocados normalmente dentro de um tubo, né, aquele rolo, para conservar ali, entendeu? E então, quando o leitor queria ler, tirava, tá, aquele rolo de dentro daquele tubo, abria ali e ia fazer, então, aquela leitura, tá? Então, essa expressão tá biblos, tá? Ou os livros, tá? Se fosse, então, os livros, tá biblos, né, no plural,
porém podia ser também um biblion. Biblion era um livro só, um rolo somente, um biblion no singular, tá? Porém, a Bíblia é os livros, é uma coletânea de livros. Coletânea de livros, 66 livros, como nós já falamos, tá? E para a gente ver, então, que a Bíblia Sagrada teve uma mente maior, que organizou ela e, na realidade, de forma, lógico, inspirando os seus servos, os profetas, a escreverem, para a gente, então, olhar e ver, enxergar que não tinha como, tá? Não tinha como alguém em sã consciência, aliás, não tem como alguém em sã consciência dizer, não, isso é apenas um livro comum, um livro escrito por homens, porém, da maneira que a Bíblia foi organizada, escrita da maneira que ela foi escrita, no período que ela foi escrita, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, não tinha. E, no entanto, a Bíblia Sagrada aponta para o mesmo ponto, tá? Para um ponto central. Não tinha como a Bíblia Sagrada ser um livro comum, como qualquer outro, tá? Então, só para você ver um pouquinho da história da Bíblia. Bem, você já viu que a Bíblia tem 66 livros, 37 no Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, foi escrita para os judeus, por judeus, tá? Para os judeus, e o Novo Testamento, que já foi escrito também por judeus, né? Somente um autor da Bíblia dos conhecidos, porque tem autores desconhecidos, não é judeu, que foi Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, ele escreveu 2 livros, que é o Evangelho, tá? Que leva o nome dele mesmo, e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era grego, ele não era judeu. Então, mas de todos os escritores eram judeus. Então, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, veja bem, não tem como 40 autores diferentes, mais ou menos, porque a Bíblia tem mais ou menos 40 autores diferentes, tá? Lógico, mas por que mais ou menos? Porque tem muitos livros da Bíblia que são, digamos, de autores desconhecidos. Salmos, muitos salmos são de autores desconhecidos. Então, por isso que é mais ou menos 40, um pouquinho mais de 40, um pouquinho menos de 40, a quantidade de escritores, então, que escreveram a Bíblia Sagrada. E veja, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em um período de cerca de 1.600 anos. Ela levou mais de 1,5 milênio para ser escrita. Então, como é que um livro, que na realidade são 66 livros, é uma coletânea de livros, que foi escrita em um período de cerca de 16 séculos, porque o primeiro livro, segundo a tradição hebraica, o primeiro livro a ser escrito, né, foi o livro de Jó. Lembrando, a Bíblia ela não está necessariamente escrita em ordem cronológica, né? Porque a Bíblia Sagrada, ela contém história, mas ela não é um livro histórico, ela não se propõe a contar história. O que é a Bíblia Sagrada, então? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus ao homem. Deus se revelou ao homem através dos seus profetas e dos seus apóstolos, então, e deixaram, então, essa revelação escrita para que as posteriores, né, gerações conhecessem, então, sobre esse Deus, que é um Deus criador do universo e é um Deus amoroso que enviou, que criou todas as coisas, porém o ser humano, que foi uma das suas criações e a criação de mais importante que ele criou, e esse ser humano se desviou da presença dele, pecou, porém esse Deus amoroso, criador de todas as coisas, por nos amar tanto, ele enviou o seu próprio Filho para nos resgatar e nos reconciliar com Deus, que é Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia ela passou 16 séculos para ser escrita. Ela foi escrita por 40 autores mais ou menos diferentes. Ela foi escrita por gente que não se conheceram na sua grande maioria.
tá? Digamos assim, no período do Novo Testamento, é que nós temos boa parte dos escritores do Novo Testamento, a sua grande maioria, eles se conheceram. Porém, os do Antigo Testamento, a maioria não se conheceu. Exemplo, Moisés, o primeiro escritor que escreveu possivelmente o livro de Jó, em 1500 anos antes de Cristo, quando ele estava em Midian, né? Lá quando ele fugiu do Egito e foi viver em Midian, e lá conheceu então Jetro, que se tornou seu sogro, pai da sua esposa, né? Tá? Então, Moisés conheceu ali a história de Jó segundo a tradição hebraica, foi o primeiro livro a ser escrito. O último livro a ser escrito do Antigo Testamento foi o livro de Malaquias, do profeta Malaquias. E Malaquias escreveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então veja que Moisés escreveu o primeiro livro 1500 anos antes de Cristo e Malaquias, o último do Antigo Testamento, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, no entanto, o Antigo Testamento, apesar desses autores diferente, gente ricas, outros pobres, gente, né, de uma cultura, digamos assim, secular, de altíssimo nível, como Salomão, o sábio Salomão entendia de tudo, digamos, autor de cerca de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Então Salomão entendia de tudo. Salomão era uma espécie de cientista da época, um botânico da época, um sábio da época. Os povos iam para Israel para consultar Salomão. No entanto, a gente tem também um profeta chamado Amós, que ele diz: eu não sou profeta nem filho de profeta, porém eu sou boieiro e plantador de sincômoro. O que é isso? Boieiro hoje seria um vaqueiro, um tangedor de boi, digamos assim, um condutor de boi, tá? E plantador de sincômoro era uma espécie de agro, era uma espécie de figueira brava. Então, ele era um agropecuarista do seu tempo, da sua época. Então, ele era um homem simples do campo, o outro era um homem sábio. Viveram em épocas diferentes. Tá? A maioria do Antigo Testamento viveram em épocas diferentes. No entanto, toda a Bíblia converge para um ponto central. E qual é o ponto central? O ponto central da Bíblia é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E isso é tão fantástico que um dos profetas, né, que é o profeta Amós, né, ou o profeta Miqueias, aliás, ele diz até a cidade em que o Messias nasceria, que seria Belém, e tu, Belém de Efrata. Então, de ti virá o Salvador, o remidor de Israel. Então veja, e ele profetizou mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo. Mesmo assim, ele já sabia até o nome da cidade que o Messias nasceria. Tanto é que os sábios que vieram quando Jesus nasceu, e eles viram a estrela, e os sábios sabiam porque eles liam as escrituras do Antigo Testamento, e eles sabiam de alguma forma então das profecias. Por isso que eles vieram visitar o Salvador, Jesus Cristo, o Messias, quando nasceu. Então, a Bíblia é esse livro fantástico, escrito por mais ou menos 40 autores diferentes, em épocas diferentes, tá? Pessoas, umas bem cultas, outras bem simples, quase analfabetos. Por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o cara era um mestre. O camarada foi educado aos pés de Gamaliel, que foi um dos melhores mestres da sua época. No entanto, Pedro era quase, digamos assim, um analfabeto. E foi escritor também do Novo Testamento. No entanto, toda a Bíblia converge para o ponto central. A Bíblia revela a Deus à humanidade, é a revelação de Deus à humanidade. E a Bíblia Sagrada também nos revela Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui vai uma observação muito importante, porque as pessoas querem questionar a Bíblia, e elas pegam as dificuldades históricas
Elas pegam as dificuldades científicas e elas pegam as dificuldades geográficas para dizer, está vendo? A Bíblia tem isso, mas a Bíblia tem aquilo. Mas isso não condiz com a história, isso não condiz com a ciência, isso não condiz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O importante da Bíblia, ou o objetivo da Bíblia, nunca foi. Deus nunca teve por objetivo ensinar ciência à humanidade. Não, a Bíblia contém ciência? Contém. Por exemplo, lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra, ou o círculo da terra. Então, lá em Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, a Bíblia já diz que a terra era redonda, ou um círculo, ou um globo, dependendo da tradução, a Bíblia já diz que a terra era redonda, né? Ah, mas como é que a igreja, então, durante os séculos falou que a terra, na realidade, era plana e era quadrada, era não sei o que e tal, não entendeu? Mas isso não é o que a Bíblia diz, não. A igreja, durante os séculos, errou muito nessa questão. Ela errou muito nessa questão, porque a Bíblia já dizia que a terra era redonda, olha só. Então a Bíblia, ela contém ciência, porém, a Bíblia não é um livro científico, não tem esse objetivo, contar ciência, não. A Bíblia contém história? Contém. Por exemplo, durante muitos séculos, criticaram muito, né, entendeu? A Bíblia por contar a história de Daniel, o livro de Daniel, a história de Nabucodonosor, e para eles Nabucodonosor nunca tinha existido, Babilônia não existia, era uma fantasia da Bíblia. Mas no século XIX, da segunda metade do século XIX, arqueólogos encontraram a antiga Babilônia, que fica na região do Iraque, a antiga Babilônia. Hoje tem as ruínas lá, tá bom? Então foi encontrado, tá? E várias das profecias de Daniel, ou dos escritos de Daniel, hoje são confirmados na arqueologia. Hoje confirma. Aliás, a Bíblia é o livro principal de consulta arqueológica daquela região ali do Oriente Médio ali, tudo que no entorno de Israel. Os arqueólogos que se formam, a maior universidade de arqueologia do mundo está em Jerusalém, porque ali conta-se a história antiga, e a história antiga está relatada em grande parte na Bíblia Sagrada, e a arqueologia moderna hoje comprova grande parte dos seus escritos. A arqueologia moderna hoje já comprova então a sua realidade. Então a Bíblia Sagrada é esse livro fantástico, mas ela não é um livro histórico. Então, quando ela tiver dificuldade histórica, não. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. O importante na Bíblia é a mensagem de Deus ao homem, é a revelação de Deus ao homem. Não é a ciência, não é a história, tá bom? E muito menos a geografia. Isso não é importante, então, para a Bíblia Sagrada, porque Deus não teve isso, digamos assim, em mente, mas, digamos, na mente de Deus, o desejo de Deus foi se revelar à humanidade através da Bíblia Sagrada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia Sagrada, ela foi o livro mais perseguido na história, mais perseguido. No entanto, hoje a Bíblia Sagrada, ela está traduzida em cerca de 700 línguas, isso integralmente, toda ela, Antigo e Novo Testamento, em cerca de 700 línguas do mundo. Aí você diz assim, mas tantas línguas no mundo? Sim, porque na realidade você só vê as línguas, né, que são as línguas, digamos assim, dos países maiores, por exemplo, espanhol, inglês, francês, português e tal, entendeu? Mas a Bíblia Sagrada, os escritores, ou as missões, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem trabalhado durante a história, ela se preocupa em traduzir a Bíblia para povos, pequenos povos, tribos, entendeu? Que tem poucas centenas ou até poucas milhares de pessoas, porque o objetivo, como a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao homem, então o importante para as missões e para a igreja do Senhor é levar a Bíblia Sagrada a todos os povos, a todas as etnias da terra.
Amém? Então, essa é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas nós vamos continuar ainda falando de Bíblia no nosso próximo vídeo, né? Vamos encerrar por aqui, a gente vai continuar um pouquinho dessa história e você vai poder nos acompanhar através então da história acerca então desse livro fantástico que, apesar de ser tão perseguido, porém ele sobreviveu e hoje está espalhado em todo o mundo. Deus te abençoe, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de acionar o sininho aí, entendeu? De enviar para um amigo seu e tal, para que a gente possa então crescer o nosso canal possa ter mais pessoas inscritas e o YouTube então vai entregar para mais pessoas então o nosso conteúdo. Isso vai nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo.